Olá, paz de Deus, boa noite. Boa noite. Então, a luz está atrapalhando, né? Vou tentar mudar aqui. Colocar pra cá. Opa, perdoa aí, gente, perdoa. Caiu. De novo. Caiu, agora vai ficar. Né? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Uma ótima noite especial aí para a irmã Maria José, que hoje apareceu, né? Deus abençoe, irmã. Abençoe a tua casa. Ângela, né? Irmã Ângela, Deus abençoe também. E abençoe todos, né? Gilda, irmã, irmã Celeste, irmã Leontina, tem um monte. Irmã Lúcia, né? Tá no Piauí, interior do Piauí. Deus abençoe a todos. Deus venha nos abençoar, né? Nessa noite de domingo e segunda-feira. Vou fazer um vídeo aqui bem breve. Hoje eu ia fazer esse vídeo. Eu já escrevi um texto aqui. E eu fiquei ali para colocar esse texto no site. Eu ia fazer o vídeo. E algo estava me falando, você faz depois à noite, depois do culto. Um sentimento assim me veio para fazer depois do culto. O que eu escrevi hoje foi isso aqui, ó. Seja alegre e otimista. Deus está dentro de você. Não faça como os tolos que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não o procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não o possas atingir. Ele está dentro de você. Ele fala silenciosamente, pela voz de sua consciência. Procure descobri-lo, vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens, né? Homens igual nós, homens que têm uma vida, uma natureza humana. Mas é claro que é inegável que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, né? Claro, isso é inegável. Essa é a palavra de Deus, conhecemos como a palavra de Deus. Mas quem as fez foi homens. Quem as escreveu foi homens que têm as mesmas percepções, a mesma matéria, vive na mesma matéria que nós aqui, que eu e que os demais. Né? Agora, Deus, ele é o mundo espiritual, vamos dizer assim. O espiritual é uma outra vida na qual nós não sabemos, nós não conhecemos. Nós não conhecemos o que é a vida espiritual. Nós temos uma pequena alguns pensamentos, né? algumas ideias de como que funciona o espiritual. Por exemplo, a alma, a minha alma. Né? Eu penso que a minha alma, ela vive em Deus. Né? Ela faz parte de Deus. A minha, como a alma do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Ela faz parte de Deus. Ela tem uma ligação, é como uma criança, assim, dentro do meu entendimento. É como uma criança, é como uma mãe e um bebê que acabou de dar o parto, de dar luz ali, né? Tem um cordão umbilical, é a alma. A alma, ela está ligada diretamente com Deus, ela faz parte de Deus. Né? Como isso, eu não tenho uma definição de como que seria isso. Mas eu creio piamente que a alma, o mundo espiritual, ele é um mundo ligado. Né? Os únicos que estão desligados disso são os anjos caídos. Eles estão desligados, né, do céu. O céu, para mim, é como se fosse um espírito enorme que se chama Deus. E desse Deus
há diversos outros espíritos, diversas outras almas e espíritos. Alma para mim significa como se fosse um recém-nascido, um embrião, alguma coisa assim. Mais ou menos assim eu defino dessa forma, mas pode ser que não seja exatamente dessa forma que eu estou definindo aqui, se é que eu estou definindo alguma coisa, né? Então, Deus, Ele está muito próximo de cada um de nós. Tudo isso depende da comunhão. Hoje eu fui num culto maravilhoso assim em relação a comunhão, a palavra também, tudo muito bom, maravilhoso, né? Teve uma comunhão muito grande. Aquilo ali é as almas ligadas a Deus, né? Elas estão ali em conexão com Deus. Cada um da sua forma, cada um dentro da sua intimidade, do seu conhecimento, vivência com Deus, né? Mas houve uma comunhão, né? É como disse hoje também na palavra, nem todo mundo, né, nem todos vivem na mesma comunhão, né? Nem todo mundo são pessoas às vezes problemáticas. Por que problemáticas? São tudo povo de Deus. Mas às vezes, por exemplo, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Aquele que pensa de uma forma não quer que o outro, nega a forma que o outro pensa. E o outro também nega a forma que aquele pensa, né? Há uma divergência, né, de entendimentos entre as pessoas, né? E aí, porque não pensa de igual, como um não pensa igual ao outro, né, vai se alimentando, né, algumas divergências e conflitos, né, que se não toma cuidado começa um magoar o outro, um criar uma contenda, um problema, situações que podem gerar algum desconforto, né, dentro da graça, dentro do mundo espiritual, né. É bem. E aí eu penso onde eu quero chegar. Eu penso que nós temos que, dentro desse mundo espiritual, nós temos que nos sentir felizes, né? A gente tem que ter uma comunhão. Tem que ter uma comunhão, tem que ter por exemplo, eu tenho que sair, eu e todos nós, estou falando, vou dar o exemplo de eu aqui, mas é todos nós. Eu tenho que sair daqui hoje, vou congregar, né? Eu tenho que sentir uma alegria onde eu congrego. Eu tenho que sentir uma comunhão, eu tenho que estar ligado intimamente com aqueles irmãos que estão ali. Se existe uma divisão, uma barreira, um obstáculo, isso é prejudicial, isso prejudica, né? E às vezes, por exemplo, né, a barreira é eu. Né? Eu que não deixo gerar uma comunhão no meio dos irmãos, né? No meio da igreja, vamos dizer assim. E às vezes é os irmãos, ou alguns irmãos, né, que não deixam também, né? Só que isso atrapalha bastante, né, a evolução espiritual, né, no conjunto e no coletivo e no individual. Se houver divisões, houver conflitos, houver muitas barreiras, muitas divergências, isso pode gerar, né, um atraso na evolução espiritual das pessoas, das almas, né? Então, eu vejo que é inegável que Deus está na vida de cada um de nós, né? Quando nós estamos um pouco despercebidos, né? Às vezes, isso não é uma regra também, tá? Mas às vezes estamos um pouco despercebidos do poder e da glória espiritual, do poder da luta espiritual, né? Da consciência espiritual. Nós estamos despercebidos da consciência espiritual. Então, né, o operar espiritual de Deus nas nossas vidas
o operar dele acaba às vezes sendo lento, né? Se é a forma correta, talvez, de falar, talvez seria essa, talvez não, também. Acaba sendo lento, né? E isso, né, atrapalha? Talvez não, mas talvez sim atrapalha na evolução espiritual. Mas quando a gente se coloca, se dispõe a ficar mais atento, mais vigilante espiritualmente, buscando espiritualmente e procurando entender espiritualmente esse poder espiritual que está em torno e entre nós, que é o céu, que é a graça, que é Deus, né? As coisas começam a acontecer mais rapidamente na nossa vida. Começamos a receber dons, começamos a receber, às vezes, muitas das vezes, o poder através de Jesus Cristo, o poder espiritual, que às vezes cura, mas isso não é nosso, é de Deus, né? Que às vezes cura, que às vezes fazem prodígios e maravilhas, né? E, e, e milagres, né? Milagres acontecem na vida de todos nós, cada um de nós. Depende da nossa comunhão, da nossa intimidade, da nossa consciência espiritual, né? Tudo isso depende da nossa consciência. Para ter consciência precisa ter comunhão. Então, muitas das vezes, e nós temos que estar bem atentos a respeito disso, porque, né, atentos a obstáculos, né, obstáculos que possa atrapalhar, né, a nossa evolução espiritual, a nossa intimidade com Deus, o nosso alcance a uma vida espiritual, né, as virtudes de Deus. As virtudes não é só linguagem, embora linguagem existe, né, e as pessoas devem buscar se quer, mas, né, mas não é só isso, né? A manifestação das virtudes de Deus ela é bem ampla. Tem muitas coisas, eu acho que tem muita coisa que ninguém acho que nem viu ainda. Porque em números, múltiplos, não tem incontáveis as virtudes espirituais de Deus, né? Então, mas para alcançar todo esse poderio espiritual, ou parte dele, ou alguma coisa do poderio espiritual vinda de Deus, é necessário que nós estejamos em união, né? Que nós deixamos, que nós nos afastemos, né? Da, de todos os obstáculos, de tudo aquilo que pode impedir a nossa ligação entre nós e Deus, ou Deus e nós, né? Através de uma comunhão. Se a comunhão ela estiver dividida, se a comunhão ela não tiver perfeita espiritualmente, as coisas não acontecem. Não acontecem. Por isso que é muito ruim, às vezes, você só criticar uma pessoa, criticar, isso gera sentimentos contrários, né? Porque por mais que nós buscamos um sentimento espiritual, uma evolução espiritual, criticar, nós somos carne, né? E acabamos às vezes, né, caindo, eu ia falar uma palavra, não vou falar, mas caindo nas armadilhas, né, da carne, nas armadilhas contrária ao espiritual, contrária à comunhão espiritual em Deus. Então, muitas das pessoas se isolam, né? Se isolam, no sentido, fala assim, não é que deixa de falar com fulano, mas se isolam para que elas não possam, para que elas fujam dessas armadilhas. Porque se não fugir dessas armadilhas, nós não conseguimos encontrar Deus, nós não conseguimos alcançar as virtudes de Deus, o poder de Deus, não vamos conseguir, não adianta nos enganar, não adianta. A gente tem que parar de se enganar, não alcança, né? Para alcançar as virtudes espirituais, o poder espiritual que vem de Deus, né, precisa ser espiritual, limpo, puro, como eu disse ali,
né? Vivendo com pureza de coração e amando todos como a si mesmo. E para que isso aconteça, precisamos fugir das armadilhas, né? E eu sou, assim, eu penso, inclusive penso isso para mim, e estou buscando isso em Deus, né? De não ter uma comum. Na verdade, eu vou ter uma comum, né? Eu estou no impasse, né, ainda. Minha comum para mim no meu coração já é o Brás. Né? No meu coração já é o Brás. Né? É um lugar grande, amplo, fácil de conviver com as pessoas. Né? Então, minha comum é o Brás. Mas eu ainda estou no impasse, ainda as coisas não estão caminhando para isso. Né? Mas eu penso muito em fazer isso para que eu possa sair, né, das armadilhas do diabo, né, das armadilhas, do sentimento. Né? Às vezes a gente vê, a gente olha, vê pelo olhar, vê pelo, até pelo sentir mesmo. Né? A gente sente, né? Ficar em comunhão espiritual mesmo sente. Eu já tive mesmo essa. Eu já tive, e de vez em quando tenho, né, uma coisa que eu venho doutrinando em mim, né, a sensação, né, o sentimento, né, sentir, né, o espiritual, tanto positivo como negativo. Né? Então, e para isso, para mim, eu preciso do silêncio para isso. Para outras pessoas pode ser que precisa do barulho, precisa do, né, precisa, cada um, é o que ele disse, isso é particular de cada um. Cada um tem a sua forma. Eu preciso de um silêncio. Se for silêncio total, para mim é melhor ainda. Ficar aqui sozinho, por exemplo, sem nenhum barulho, para mim é melhor ainda. Eu consigo ter uma comunhão, eu consigo extrair ou alcançar algo mais. Né? Eu consigo. Né? Dessa forma. Barulho já me atrapalha, tira minha concentração. Né? Então, e às vezes, então, como eu estava falando, eu penso em sair, porque eu sei que, né, as pessoas, ninguém pensa igual. Né? Tem pessoas que, no meio de nós, são povo de Deus. É povo que está ali, como disse hoje, povo que está ali sendo preparado. Sendo preparado. Ninguém está preparado ainda. Né? Ninguém está preparado, nem eu, nem ninguém está preparado. Algum não gosta de mim porque às vezes eu penso diferente dele, porque eu falo diferente dele, porque eu manifesto diferente dele. Então para ele o que eu faço está errado, o que eu faço sei lá o que é para ele, né? Mas não quer dizer que ele não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não quer dizer isso. Né? É a forma que ele enxerga, a forma que ele vê. Né? Mas isso, se não, a gente não souber tratar disso e viver em comunhão, isso atrapalha a evolução. Né? Porque isso fere, isso machuca, isso deixa, né, sentimentos que às vezes tira a comunhão. Né? E tirar a comunhão nas coisas de Deus não vai para frente. Não vai para frente. Não vai. Não adianta se enganar. Nós estamos ali na escola, na casa de Deus, né, no lugar certo. Né? Aquele lugar ali, ele ensina pureza. Ele ensina amor. Esse é o caminho. É isso que deve ensinar. Diz que entrará no céu o limpo de mão e puro de coração. Não é isso? Ou a palavra está mentindo? Né? Então é pureza, é amor, é limpo. Né? É claro que nós estamos ali cheios de problemas, cheios de coisas, cheios né, de coisas da carne. Né? E às vezes coisas até graves que tem. Eu mesmo tenho coisas, mas venho diminuindo, diminuindo muito, 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 muito. Mas tem coisas que é graves. Né? Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tenho vergonha de esconder. Eu não tenho vergonha, não. Eu tenho muito desejo, né, de alcançar a estatura perfeita perante o querer de Deus na minha vida. Eu tenho interesse disso. Né? O que eu quero é isso. Às vezes estatura perfeita perante o querer de Deus, às vezes é esse sentimento que está agora aqui. Às vezes Deus vai me recolher já, hoje mesmo, ou amanhã. Ninguém sabe, né? Então eu tenho muito desejo, às vezes, de sair, de ir para outro lugar,
Né? E não porque eu vou ficar congregando lá no Brás direto, não vou não. Vou lá, tal, domingo, por exemplo. Todo domingo eu vou lá. Né? Outros dias eu vou em outros lugares que ninguém me conhece. Eu fui outro dia congregar esses dias agora, numa determinada igreja, levantei, um testemunho que eu sempre conto. Mas eu senti de coração, eu senti de alma, assim, de testemunhar aquilo. Contei 2 testemunhos, os 2 tudo na mesma linhagem. A igreja, você percebia a igreja assim, todo mundo com fome, uma glorificação, gostosa até, mas não é gritaria, é glorificação. Né? O povo com um zoião desse tamanho, maravilhoso. Né? E é isso que eu quero, um me conhece, não sabe das minhas coisas, não sabe né, se eu tenho um dente, se eu sou banguelo, se eu sou... ninguém sabe de nada, entendeu? Isso que é o bom. Né? A gente oferecer isso. Vai lá, ora, a pessoa, todo mundo, né, fica na comunhão, a cabeça não liga uma coisa com a outra. Ah, aquele ali tem problema com isso, tem problema com aquilo. Né? Não tem, e Deus opera nisso. É aí que Deus opera. Onde tem, é, onde tem, como é que fala, a malícia, Deus não opera. Está se enganando, não opera. Nem para mim, nem para ninguém. Né? Se houver um sentimento malicioso em mim, eu orar, eu pedir hino, eu seja o que for, eu testemunhar, eu fazer o que for, Deus não recebe. Né? E nos outros também. Deus não recebe, não adianta se enganar. Mas é isso aí que eu queria falar. Né? E que Deus abençoe a nossa semana, dê paz para nós, né? Para que nós possamos passar essa semana com alegria e felicidade. Né? Vencendo os obstáculos, né? E assim Deus vai dando vitórias para nós, uma após a outra. Né? Esperar no Senhor, confiar nele, que ele tem as ferramentas, o coração do homem e da mulher está na mão de Deus. Eu mesmo testemunhei agora há pouco uma pessoa que estava vindo para cá essa semana e eu ia sair. Né? Eu estava de saída, esperando uma ligação para sair. A ligação nem teve, né? Para sair. Né? O cara me ligou, falou, não, eu tô indo para aí. E eu falei, fiquei até. Não, porque faço alguns trabalhos para ele, já fiz alguns para ele, então estou fazendo um, né? Mais esse que ele pegou agora. Né? E que inclusive tem que entregar amanhã né? Que eu tô fazendo e. Amanhã à noite, E o outro que ele fazia, peguei aí, mas isso aí vai meses, né? Isso aí não é rápido não. Né? E ele, tô indo. Eu falei, puxa, eu vou esperar, né? Mas eu tava saindo já. Eu falei, pô. E o outro que eu tava saindo era coisa certa que ficou incerta, mas é coisa pouca. Né? E acabou que nem ficou. Ele chegou aqui, sentou aqui, ficou acho que mais de quase 2 horas aqui, conversando comigo. Resolvendo um problema. Milagre na minha vida. Né? Milagre dos grandes, coisa grande. Né? E o estrangeiro ele até. Então, o coração do homem e da mulher, né, está nas mãos de Deus. Se Deus quiser que alguém te faça algum bem, alguma coisa, ele coloca no coração, vai na tua porta e te dá. Você não precisa nem ligar, não precisa nada. Vai lá e te dá. Tá? Então, que Deus abençoe nós, que nós esperamos no Senhor, né, possamos acreditar nisso, que esperar confiante, né, sem murmurar, mas confiante mesmo no Senhor. Né, e o querer de Deus é que prevalece. Né, se perder, perdeu, se ganhar, glória a Deus, se perder também, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. A paz de Deus. Fique com Deus todos.